Agora vamos falar de passagem por valor e passagem por referência. Bom, esses conceitos são extremamente importantes em si. Bom, o que é isso, tá? Bom, antes da gente falar o que é cada um deles, né, que eu já até falei um pouco no vídeo anterior, no C só existe em passagem por valor, mas a gente consegue, o padrão é passagem por valor. A gente consegue fazer a passagem por referência trabalhando com ponteiros, né? A gente faz algo parecido, passando dados para a função através do uso de ponteiros, tá? A gente consegue fazer essa manipulação. Então, os métodos que a gente tem para passar dados para uma função em linguagem C é passagem por valor ou passagem por referência, tá? São as duas formas que a gente tem, sendo que passagem por valor é a padrão, é a que existe. A passagem por referência é uma manipulação, tá? Como se fosse algo, como se fosse um hack, tá? Mas que a linguagem permite fazer. Então, o que a passagem por valor faz? Deixa eu colocar aqui, vou desenhar aqui em cima para a gente ter uma ideia. Aqui dentro do meu método main, eu tenho duas variáveis, e b, são parâmetros que vão ser passados para uma função f. Aqui minha função f. O f ele trabalha lá com int x e int y. Então tem lá também o espaço na memória para o x e para o y. X e y. Quando eu coloco valores aqui, por exemplo, esses dois parâmetros a e b, esses dois argumentos reais aqui a e b, eles vão ser passados aqui na chamada da função, né? Vão ser usados lá, um vai para o x, o outro vai para o y. Então, quando eu estou passando por valor, estou fazendo isso aqui, ó. Então, o valor que tem aqui dentro, 10 no A, vamos supor que eu passei 10 aqui, ele vai vir aqui para dentro. E o valor de B, suponho que eu passei 20, o valor de B vai vir para cá para o x, para o y, perdão. Tá? E aí o seguinte, o que a passagem por valor diz? Se eu manipular, independente do que acontecer aqui, e eu manipular esses dados, alterar o valor aqui, tá, do x e do y, essa alteração não vai refletir no A e no B. Então, suponha, por exemplo, que eu fiz alguma coisa aqui dentro da função e o meu x virou 100 e o meu y virou 200. Não, essa mudança que eu fiz aqui não vai refletir aqui. Então, o A e o B vão continuar tendo o mesmo valor. O A vai continuar valendo 10 e o B vai continuar valendo 20. A alteração na passagem por valor só se reflete aqui dentro do escopo da função f. Ele não altera o valor dos parâmetros que foram passados na chamada, do A e do B. Tá? Então, como eu falei, esse parâmetro copia o valor atual de um argumento no parâmetro formal da função. E nesse caso, as mudanças feitas no parâmetro da função, parâmetro formal, não têm efeito no argumento real. Tá? E aí, passagem por valor é o padrão, tá? Para passagem de argumentos, como que a gente falou. Então vamos ver o que está acontecendo aqui nesse programa. Vou pegar meu ponteiro aqui para a gente, a caneta, para a gente trabalhar. Eu tenho aqui uma função, tá? Que não me retorna nada, uma função sem retorno aqui, ó, void, e o nome dela é muda. E eu passo para ela um número inteiro. Eu tenho aqui uma impressão, vou imprimir alguma coisa na tela, e tem aqui uma operação, ó, uma sentença que vai pegar número, vai receber número mais 100. Então eu estou pegando o número que está entrando aqui e estou adicionando mais 100 nele. Beleza, depois printo mais alguma coisa aqui. E aí eu declarei um parâmetro x aqui, ó, um argumento x aqui, né? Uma variável x que vai servir de argumento aqui para ela, para chamar a função. Então x tem valor de 100, tá? Então aqui, ó, vamos ver como que vai ser a execução desse programa. Então declarei x. Printf antes da chamada da função, qual que é o valor de x? Por enquanto 100. Agora chamei aqui, ó, muda x. Então o que está acontecendo lá na memória? Vamos desenhar aqui. O valor de x é quanto? 100. Aqui está no método main. Tá? E aqui meu espaço de memória da função muda. Variável que chama muda. Bom, o que eu passei para lá? Passei exatamente 100.
Aí, beleza. Primeiro ele vai printar, ó, antes da adição na chamada da função num. Então, o que que eu vou imprimir aqui? Porque por enquanto só foi passado 100, né? E dentro ele tem 100. Agora, quanto que vale aqui? O num? O num agora vale 200. Depois da adição na chamada da função, 200. Beleza. Aí terminei o muda, né? A gente tá aqui nessa linha aqui agora, ó. Aí depois aqui agora ele vai imprimir, ó, depois da chamada da função, então ele já imprimiu 100, depois imprimiu 100 de novo e agora imprimiu 200. Agora por último ele vai fazer o último print. Então aqui eu vou colocar aqui primeiro print, né, 1, depois printou esse, depois printou esse aqui e agora ele vai imprimir esse. Quanto que ele vai imprimir nesse aqui? Ele vai imprimir 100. Por quê que ele vai imprimir 100? Porque nós acabamos de falar. Isso aqui é uma passagem por valor. Passagem por valor. O que você faz aqui dentro da função muda não vai alterar o valor do argumento real, x aqui fora da função. Não altera. Tá? Então, o x continua a mesma coisa. Então, isso é passagem por valor. É passagem por valor. Então, agora vamos ver passagem por referência. Então, na passagem por referência, como eu tinha falado antes, a gente vai trabalhar com ponteiros. Esse método ele copia o endereço do argumento no parâmetro formal. Então, eu não tô levando lá para a minha função que eu estou chamando, eu não estou levando o valor. Eu estou levando o endereço do valor aqui no método main, tá? Em outro ponto da memória. Então, dentro da função, o endereço é usado para acessar o argumento real, usado na chamada da função. Isso significa que as mudanças que ocorrem lá dentro, na verdade, estão afetando o argumento real. Então, vamos ver isso aí. Vou colocar a nossa caneta aqui. Então, a gente tem a mesma coisa. A gente tem aqui o quadradinho do método main. E a gente tem aqui o espaço na memória. Esses quadradinhos são os nossos espaços na memória, da muda. Função muda. Tá? Então, eu tenho lá meu espaço. Minha variável que chama x. E aqui eu tenho meu espaço para minha variável que chama num. E aí, vamos lá fazer nossa execução. Vamos começar. A gente começa daqui. Então, declarei o x igual a 100. Então, antes da chamada da função, 100. Primeira impressão aqui, imprimi um 100. E aí eu chamo muda. O muda está passando o endereço da memória de x. Então, suponha que o endereço aqui da memória de x seja o endereço 10, por exemplo. Isso aqui é um endereço de memória. Isso aqui não é valor, é um endereço. Até coloquei fora da caixinha aqui. Então, o que está sendo passado aqui é o seguinte, ó, para a variável num. O que foi passado aqui? E aí, ela está aqui, inclusive, ela está declarada aqui como ponteiro. Nós vamos falar sobre ponteiro nos próximos vídeos. Mas é importante falar isso aqui antes. Então, aqui, ó, o que ela está recebendo aqui como parâmetro? Ela está recebendo um endereço. Então, aqui, ó, ela está recebendo o endereço de memória. Então, ela não está recebendo o valor que está aqui dentro de x. Então, ela vai imprimir o que aqui? Antes da adição, ela vai imprimir exatamente o que está aqui dentro. O que está aqui dentro agora é o quê? 100. Então, aqui ela vai imprimir 100. Imprimindo 100, tá? Aí, o seguinte. Vou colocar aqui o 100. Primeiro 100 aqui. Aí, ela está fazendo aqui, ó. Asterisco num, que é a nossa referência de ponteiros, está recebendo mais 100. Então, agora, quando ela está alterando, fazendo essa soma aqui, ela não está fazendo aqui dentro do escopo da função, ela está fazendo aqui. Então, agora o nosso 100, ele vai virar 200 aqui. Então, aqui ela vai imprimir agora 200. E aí ela não está imprimindo aqui dentro dela, está imprimindo a referência aqui do ponteiro. Tá vendo? Ela está imprimindo a referência do endereço de memória. E aí, beleza. Imprimiu primeiro 100, depois 100, depois 200. E agora, depois da chamada da função, o que é que eu vou imprimir? 200. Por quê? Porque na passagem por referência, eu altero o valor do meu argumento real aqui, tá? Quando eu passo o meu argumento real, ele é alterado aqui, onde ele está sendo chamado. Então tá aqui, ó, eu estou alterando o x. Então aqui agora eu vou imprimir 200. É isso. Isso é passagem por valor e isso é passagem por referência, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.